conheceu, a gente começou a trabalhar juntas mesmo só ano passado. Apesar de a gente já ter se cruzado na vida de rádio, mas trabalhado mesmo, ficar amiga e tal, foi só ano passado mesmo. Sim, é verdade, é verdade. Foi quando, por acaso, nós fomos trabalhar juntas. Não foi escolha de nenhuma das duas, acabamos no mesmo programa. E foi bem legal isso, né? Pode não ter tido escolha, mais ou menos, é porque eu fui a primeira a falar, quando a chefe falou, eu queria uma locutora, eu já falei você. E pelo que ela descreveu que ela queria, né? Aí, Aham. e aí ela falou com você, eu liguei para você para ver se te interessava, você disse que sim, liguei não. Falei com você pelo MSN do Facebook. Eu nem tinha seu telefone. E aí foi que É, a Cris chamou você para trabalhar lá na Roquette, na 94, né? isso. E aí veio a quarentena, veio a pandemia, a gente já não estava mais trabalhando juntas. Como é que a pandemia te pegou? Interrompeu alguma coisa para você? A pandemia me pegou no início de um trabalho, né? Que eu comecei a fazer as redes sociais do Teatro Rival Refit em março, no dia 1º de março. E no dia 13 o Rival fechou. Ou seja, como fazer rede social de um negócio que está sem o seu produto de venda, que é o show, né? Era um Ao show. mesmo tempo, virou a coisa mais importante do planeta, é a É verdade, comunicação é virtual. verdade. É verdade. Mari, Margot, beijo para vocês, meus amores. Pois é, a rede social acabou ficando super importante, né? E aí você tem que começar a inventar coisas, né? E aprender coisas também novas, porque mulher possível é isso, ela aprende coisas novas a qualquer momento, a todo instante, né? E o E que você você? teve que aprender de novo do início da pandemia para cá? Rolou alguma coisa? Tipo, aprendeu a fazer pão? Não, de comida? Eu sabia, eu sei cozinhar direitinho, tá? Aham. Cozinho bem direitinho mesmo. Não sei fazer coisas assim mirabolantes e chiquérrimas, como sabe a minha comadre, por exemplo, meu compadre, que Porque cozinha vamos combinar que a gente dedicou muito tempo a isso, né? Eu acho que era isso. Eu acho que mas, na mas nossa eu faço rotina não comida muito bem. cabia. Oi? Na nossa rotina não cabia, eu Não dava acho, tempo. ó, Não dava na tempo. cozinha, né? Só fim de semana. Mas aí você tem tanto que resolver no fim de semana que acaba também não sobrando tempo para grandes dotes culinários. Eu tô na sua praia também, eu cozinho direitinho. Como toda gorducha, eu adoro, principalmente as sobremesas. Eu tô meio gorda, Selma, me poupa, tá? Eu não, eu sou bem recheada. E temperadinho também, né? Isso, então. Mas Tá, a daí pandemia você. pegou você como? Na rádio você teve que ficar em casa e fazer como com os Ah, programas? então, no fim de semana que começou a se falar em Sexta-feira 13. Covid-19, perdão? Sexta-feira 13 foi quando fechou tudo. Então, sexta-feira 13, eu fiquei pelo Rio depois do meu horário, porque eu ia a um show no Circo Voador, eu ia assistir os Paralamas no Circo Voador, com uma amiga minha que mora nos Estados Unidos já há muitos anos, é brasileira, é carioca e tal. Ah, vamos matar as saudades do Circo Voador, pô, ainda mais num show dos Paralamas. Ela tinha passado pelo Rio uma semana antes. Aí ela foi ao Espírito Santo visitar a mãe e ia voltar justamente no dia 13 para irmos ao show. Quando eu saí do ar, eu fui para o hotel encontrar com ela. Fui lá para o Marriott, assim de italiano no hotel. E eu Cheio de Covid. já comecei a ficar estressada, porque assim, álcool gel era meu senhor, né? Tudo que eu metia a mão, tudo que eu esbarrava, tudo que eu encostava, apertava elevador, álcool gel, pegava no cartão, álcool gel, tudo álcool gel, álcool gel. E a gente ficou naquela, vamos, não vamos, vamos, não vamos. Quando a gente está decidindo se ia, se não ia, os prós e os contras de se enfiar numa aglomeração, o show foi cancelado pelos Paralamas e pelo circo. Aham. Aí a gente já ficou assim, pô, então o negócio é sério mesmo, né? Aí a gente começou a se tocar do problema, porque eu tinha ido para passar o fim de semana com ela no hotel.
para a gente matar a saudade, blá, blá, blá. Imagina, ficar num hotel, trancada com um monte de italiano, lá ficam hospedadas as tripulações das companhias aéreas. Então, aqueles comissários todos que interagem com muita gente no aeroporto, circulando para lá e para cá, na barraca de praia, escolhendo a fruta que ia fazer a caipirinha, pegava uma, girava na mão, botava na barraca de volta, pegava outra, olhava. E eu assim, Isabel, não vamos consumir caipirinha, pelo amor de Deus. Os caras Foi a única vez que você quis ficar longe de italiano, né? Fala a verdade. Sim, sim, porque até ali o negócio parecia muito distante, mas naquele fim de semana o negócio começou a ficar puxado, né? Uhum. Aí ela viajou para os Estados Unidos no sábado e eu voltei para casa. Desde que eu voltei para casa eu não saí mais. Quer dizer, minto, na verdade saí 2 vezes. Uma para me vacinar e outra porque tive que ir à rádio. Que, aliás, foi ontem. Precisei ir à rádio, acertar uma papelada de RH. Infelizmente, tinha que ser pessoalmente. Não só eu, mas todos os funcionários da emissora. Tivemos que ir lá. Num período de 2 horas só. Foi complicado. Foi a primeira vez que eu subi num elevador junto com outra pessoa. Fiquei meio tensa. Fui de máscara, de face shield, mas dá um medão, assim, dá um medo medonho. Uhum. Eu tenho saído 2 vezes por semana, porque eu vou ao supermercado, o Xelinha também entrou, eu vou ao supermercado, eu vou à farmácia, eu vou ao hortifruti, 2 vezes por semana, mais ou menos. Eu saio de máscara, de face shield, passo álcool gel na mão várias vezes durante o que eu estou fazendo, né? Tem que automatizar isso, né? É verdade. Ainda mais a gente que usa óculos, a todo momento eu esqueço e boto a mão no óculos. Tudo frisou. Oi! Não conseguia desligar, tirar a porcaria da ligação. Para mim, frisou tudo aqui do nada. Aliás, vou te falar, eu não sei se é porque a demanda anda muito grande, domiciliar. Obrigada, meu filho. Ou se sempre foi uma porcaria e como eu não ficava muito em casa, eu nunca tinha notado. Mas o serviço de Wi-Fi aqui é muito precário, muito ruim. Cai toda hora. Mas a Niterói é a tua área em São Francisco, todo mundo é assim? Ou você já perguntou para outras pessoas? Então, eu já ouvi dizer que tem um serviço muito bom. Bernardo, como é que chama aquele que é por fibra ótica? Predial Net. Mas é só para quem mora em condomínio. Como a minha é casa de rua, eu tenho que contratar um serviço individual. E daí nunca é tão bom, nunca é tão possante, enfim. Acaba ficando caro, porque é uma casa sozinha, né? Eu tenho que, enfim. Não tem um serviço profissa, não, uma super, mega, master, blaster velocidade, mas sempre achei que dava conta. Agora eu tenho achado, assim, muito ruim. Não sei se é porque está todo mundo em casa. Deve ser por isso, está todo mundo usando, né? E aí a demanda é maior, né? É verdade. E você aprendeu alguma coisa? Você perguntou se eu tinha aprendido alguma coisa. Você aprendeu alguma coisa de novo, alguma novidade, alguma coisa que você aprendeu na quarentena? Então, eu resolvi aprender uma língua. Eu queria aprender italiano, mas como o que tinha disponível era espanhol, eu estou fazendo aulas de espanhol.
É um aplicativo gratuito chamado Duolingo, que na verdade é um método meio que de repetição, assim. E para a gente espanhol é muito fácil, porque a gente deduz com muita facilidade por causa dos radicais, que são muito parecidos com o do português. Eventualmente tem uns sustos, umas coisas diferentes, mas vamos aí. Uma embaraçada da vida, assim, né? Ah, pois é, né? Nada a ver com a nossa. Uma cadeira, aí fica se entreolhando assim, até que alguém fala, uma Cília! Ah, Cília, claro! Tem umas coisas muito diferentes. Aproveita para ver filme espanhol, argentino, aproveita para ver filmes em espanhol, né? Darim, tem umas coisas. Aliás, tem muita série, é uma coisa que eu não tinha muita paciência para fazer, mas tal de maratonar a série tenho feito muito. Até porque eu não tenho preocupação com a hora de dormir, com a hora de acordar, né? Então, meu programa é à tarde, então eu fico mais tranquila, né? Não tenho que acordar cedo, Você fica faz mais. você está gravando o programa, como é que está fazendo? Como é que é a rotina da rádio? Você está gravando o programa, você Então, entra o no vídeo? programa é às 5, né? A minha rotina é bater bola com a produção, porque a Rita roteiriza o programa e a gente bate uma bola, mantém algumas atrações. A coluna de numerologia, por exemplo, voltou recentemente, porque a gente não estava conseguindo fazer remotamente com o Alexandre Oliveira, mas aí retomamos. A gente tem um colunista de bem-estar às segundas-feiras agora, o Zimbrão. O Tom Leão, que é jornalista de cultura pop, tem feito uns comentários de cinema, de... Tanto o Zimbrão quanto Oh, meu Deus, você acabou de falar o nome dele. Do Tom Tom Leão. Leão. Eu estava lá ainda quando a gente estava falando com eles para fazer, né? Eu me lembro. Sim, pois é. E aí é isso. A interação com o ouvinte é através do WhatsApp da rádio, né, que também a gente tem enfrentado uma série de problemas com ele. Enfim, tudo fica mais complicado, né, nessa época de quarentena, mas guardadas as devidas proporções, a gente tem conseguido manter. E um feedback bem legal que eu tenho assim, de alguns ouvintes, que é no que eu acredito mesmo. É que o programa não é importante porque traz informação relevante ou porque entrevista especialistas em saúde ou porque traz as novas diretrizes econômicas do novo normal. Ele é legal porque é simpático, porque não fala de nada muito sério, só traz notícia boa, conta história, bate papo. Música boa. Sim, eu brinco um bocado com a audiência, então eu acho que é meio por aí. É aquela hora do vamos relaxar, porque também. O que está sentindo falta mais? O que você está mais sentindo falta? Na rádio? Não, na quarentena, no confinamento, do que você Na mais vida? sentiu? Porque eu estou sentindo falta de sair, ir ao cinema, beber chopp com os amigos, ir para o show. Eu estou sentindo muita falta dessas coisas. Falta de aglomeração, né, minha filha? Eu sou da aglomeração, né? De falar com o garçom, né? Essas coisas assim. Eu estava muito caseira mesmo. Tanto que a gente veio de férias escolares, né? Eu estudo na UF e as nossas férias terminariam dia 20 de março. Logo, a quarentena começou no finalzinho das férias. E eu não tinha feito absolutamente nada. Primeiro porque meu projeto de férias era reformar uma piscina que minha mãe fez aqui em casa e que estava desativada. E aí eu queria a piscina. Então, todo o meu investimento... Agora, vou te contar a parte ruim da história, pode? Claro. Então, esvaziou-se a piscina, foi pintada a piscina, parecia linda. Enchemos de água, clorou e a tinta começou a se desfazer. Ah, meu Deus.
Conclusão, ela vai ter que ser esvaziada novamente e repintada, porque a tinta devia estar com algum problema, né? Químico. Porque ela começou a se desfazer. A gente entrava na piscina, encostava na piscina, saía toda azul clara, assim. Eu falei, gente, momento Avatar, né? Estamos vivendo Avatar, não dá. Aí eu falei, Bernardo, o que é isso? Não pode ser normal, meu filho. Aí falamos com o menino da piscina, ele falou, não, então eu vou falar com o cara da loja. Só que assim, é tudo muito mais difícil, né? Porque nas CNTP, ele ligaria na loja, olha, a tinta estava uma merda, eu vou pegar outra aí amanhã, beleza? Beleza. Ou então daqui a uma semana quando a tinta chegar, tá. Agora, ele não sabe quando a tinta chega, ele não sabe de que marca vai vir a tinta, ele não sabe quanto é que vão cobrar ele a nova carga de tinta, porque ele acha que passou muito tempo da primeira tinta. Eu estou crente que você está passando a sua pandemia deitada lá na beira da piscina, pegando o solzinho lindo e mergulhando na piscina, tendo braçadas e nada disso. A parte do solzinho é verdade. Eu tomo pelo menos 1 hora de sol todo dia, no quintal, mas sem piscina. E na verdade eu não tenho feito. Mangueira, certo? Tem chuveiro? Se tiver chuveiro, já está valendo. Não tem nem chuveiro nem mangueira, mas a gente tem regador, porque a gente rega as plantas na mão. A mangueira que tinha aqui, ela na verdade quebrou toda, porque ficou do sol e tal, ela foi quebrando. E a gente optou por não comprar outra, porque é um transtorno você guardar uma mangueira tão longa. Então a gente prefere fazer o exercício de ficar molhando na mão, até porque a gente tem que andar para lá e para cá várias vezes no quintal. Ah, é legal também molhar planta. Eu acho legal, eu gosto de planta. O cheiro que sobe na hora que você joga é delicioso. Tem gente da rádio aqui com a gente, desde lá da 94, tem a Renatinha, o Genaldo, a Claudinha Barcelos. Claudinha Barcelos também está aí. Oi, Claudinha! Marcinha também, sua colega de Fluminense FM, tá vendo? Márcia Santos! Tem Soninha também, de rádio. Marcão. Aí tem uma baianuda danada aí, que eu tô adorando. Tem um monte de baiano que nem todos se conhecem. Tem a Val, que disse que a Edla está mandando um beijo. Beijo, Edla. A Bel também entrou agora, então a Bel e Marcinha. E tem as baianas. Tem a Madá, que está com a Margot, são irmãs. E a Márcia, um beijo para a Márcia também. Quem mais? Augusto Sansão, que foi meu fiador quando eu morei em Salvador, também está aqui. E tem gente da faculdade, tem a Claudinha, penante da faculdade, tem a Carmencita, tem a minha amiga Grisel, que faz pão com aquela fermentação lenta, que ela disse que vai fazer uma pizza de fermentação lenta, assim que pudermos entrar. Rafael Sobral, com quem eu trabalhei lá na JB, beijos. Tem Maura também está aí, minha sobrinha Luísa, meu sobrinho Vitor, tá o Guildo também, minha irmã. Quem mais? Ângela Toches também. Acabou de entrar, Ângela Toches também. Esquerda Unida jamais será vencida. Várias pessoas. Já não tem nenhum direito, não tem nenhum bolsominion, graças a Deus. Se tiver também, tchau. Obrigada, foi um prazer. Pode ir. Guido também está aqui. Bel, Marcelo, eu estou anotando para não esquecer de falar das pessoas. A Cláudia, minha amiga da praia, também entrou. Estamos com saudade de praia. Nossa, dá para ver que eu estou com muita saudade de praia. Olha só como eu estou branca. Jesus, ninguém merece isso. Eu hoje até pedi para o meu filho, para o Guido, o Guido é fotógrafo, né? Então ele bota a luz aqui para mim. Semana passada ele botou uma luz branca, hoje a gente botou uma luz amarela, pelo menos para não ficar aquela coisa assim fantasmagórica, porque eu estava me sentindo um fantasma. Neuzinha, que sempre foi de gravadora, que a gente trabalhou tanto tempo juntas, né? Não em gravadora, mas ela na gravadora e a gente em rádio, né? Uma beleza. Maravilhosa! Um monte de Neuzinha.
Vamos voltar para nossa quarentena. Bom, eu falei que eu estava com saudade. A Madá falou que estava com saudade da liberdade e da autonomia. Eu também tenho saudade de liberdade, de autonomia, porque eu, ao contrário da Selma, não sou nem um pouco caseira. Eu adoro uma rua, adoro bater perna, adoro ir para a rua, falar com gente, ver gente. Sou dessas que liga para os amigos e vão tomar uma cerveja, sabe? Sinto muita falta de um cinema, estação. Eu estou rezando por estação para ele sobreviver. A gente até participou da campanha de contribuição para o Estação, que eles estão de benfeitoria, que com contrapartida, né? A gente paga, dá um dinheiro e eu já tenho garantido os ingressos durante algum tempo. Desconto do café. Muito feliz, muito feliz. Meu padre também entrou. O Estação está no meu coração. Mas no meu também, até porque eu moro do lado, né? Assim. Você ainda tem o luxo de ser vizinha. Eu não, moro longe pra cacete, mas mesmo assim já vi muito Festival do Rio lá, muitos filmes inesquecíveis. Acho que a minha formação cinematográfica passou bem pelo Estação. Eu também já vi desde que era Capri ainda, que tinha festival, isso é Hollywood, que mamãe gostava de ir, né? E aí eu ia com a mamãe sempre no cinema para ver filme. E depois virou Estação. Eu lembro de Antônio Gades, o bailarino, o ator bailarino espanhol que trabalhou com Saura. Ele veio ao Brasil, veio ver o lançamento, eu não lembro qual dos filmes do Saura que teve o lançamento aqui, não sei se foi Bodas de Sangue, eu não me lembro, o Amor Bruxo, acho que foi Amor Bruxo. E eu fui para a porta do Estação ver o Antônio Gades, né? Eu achava ele lindo. E é uma tampinha, né? Que morreu há pouco tempo. É uma tampinha, né? Baixinho, mas parecia um gigante quando ele se esticava todo assim, maravilhoso, né? Eu também tenho boas recordações de Estação, eu não consigo nem imaginar não ter Estação na minha vida, até porque lá eu pago meia, né? Porque lá quem é assinante da NET paga meia, isso é uma beleza, né? Então, assim, estou muito ansiosa para poder voltar com segurança, obviamente, porque enquanto não tiver uma vacinazinha, não sei se eu tenho coragem de ir na rua para me divertir, não, sabe? Eu estou indo na rua, como eu falei, para ir ao supermercado, hortifruti, farmácia, mas... Pois é, eu acho que o problema não é nem liberarem ou não liberarem, é eu me liberar. Eu não sei quando eu vou me liberar para ir a um show, por exemplo. Eu adoro show. Eu acho que nada se compara ao show. E eu gosto daquele show que eu assisto em pé, sabe? Que não tem lugarzinho marcado. Eu gosto daquele bem muvucado. Mas eu não sei, eu não consigo me imaginar voltando a um Rock in Rio, por exemplo. Ou indo para o Circo Voador, passar 3 horas de pé grudada no suor alheio ali. Eu não sei como vai ser isso. Quando vai ser isso? Vamos tomar vacina, né? Vamos esperar a vacina. Pois é, pois é. Pois é. Eu não E sei que se... seja para todos, né? Eu não sei se eu fico com a minha sanidade em dia, porque ainda estou na sanidade, mas eu não sei até quando eu fico sã, entendeu? Tanto tempo assim, clausurada, né? 4 meses já, e a vacina não temos perspectiva, né? Apesar de a gente ver notícia, estão fazendo, mas não é assim, né? Quase tem uma vacina já, mas aí daqui que aquilo vire uma produção e chegue para todo mundo. E eu não sei quem é que vai ser prioridade, né? De idade, essas coisas assim, né? Enfim, então vai ser difícil mesmo. Tentar manter a cabeça saudável, né? Enquanto a gente tem que ficar trancada. É uma coisa diferente mesmo. E você tem algum projeto, alguma coisa que você pensa assim, bom, já que estamos em quarentena, vou fazer, alguma coisa? Projeto eu tenho sempre, várias ideias, várias coisas. O problema é, no momento, ter tempo. Entre botar a roupa na máquina, limpar a casa, escorregar no banheiro, porque eu não tenho 2 joelhos, né, gente? Eu tenho 2 joelhos ferrados. Então, às vezes, vou lavar o boxe, o pé desliza, assim, e vai uma perna para cada lado, eu me seguro no... é uma coisa de louco, coisa de louco. Mas entre fazer comida, fazer essas coisas todas que
E tenho ajuda, não faço nada sozinha, a não ser cozinhar, que é a única coisa que eu faço sozinha, né? Mas todo mundo ajuda. Augusto lava a louça, Guido também lava a louça, a roupa sou eu mais que vejo na máquina, essas coisas. A casa todo mundo faz um pouco, né? E o problema é ter tempo. O Augusto lançou em janeiro o livro dele, Histórias de Botafogo, que ele já tem histórias para lançar o 2, né? A gente tem 3 projetos para ir para a rua para vender, né? Um desses é sobre música em Botafogo, porque tem muita história de música em Botafogo, muita gente morou em Botafogo, o Canecão era em Botafogo, a Elisete Cardoso, que faria 100 anos agora, dia 16, morou aqui no meu prédio, né, também. O Bezerra da Silva fazia um mocotó toda segunda ou terça-feira. A dona Ivone Lara também. O Paulinho da Viola morava aqui. Tinha um Cantinho da Fofoca, que era uma roda de samba muito famosa, onde juntava Paulinho da Viola, Mauro Duarte, Clara Nunes, Bete Carvalho. E era aqui em Botafogo, né? Lá do lado da Álvaro Ramos. Então, tem muita coisa de música para fazer. E nessa quarentena, como eu tinha pensado de fazer esse livro, né, já estava com essa ideia encaminhada já para fazer isso, né, a gente pensou como é que ia ser a contrapartida para o patrocinador. O nosso patrocínio não é lei de incentivo, nada disso, porque é muito demorado isso, né? O nosso a gente vende a ideia e o cara compra os livros, a gente vende tantos livros para o cara para a gente poder ir para a gráfica, botar na gráfica para rodar, né? Pelo menos para ter o dinheiro para rodar. E aí, quando o Augusto fez a história de Botafogo, funcionou bem porque ele contava as histórias das empresas em Botafogo, né? Os patrocinadores. Agora, com a música, não dá, porque se o Canecão estivesse ainda funcionando, eu poderia pedir o patrocínio do Canecão, mas não está. Então, assim, a gente pensou uma coisa, eu tinha pensado em fazer um podcast, que nada mais é do que um programa de rádio que a gente sabe fazer, né? Então, eu pensei em fazer um podcast como contrapartida para o patrocinador e contar as histórias do livro no podcast, né? E botar um QR Code no livro para o cara ouvir aquela história. E entre uma história e outra tem uma vinhetinha, tem um comercial do patrocinador, né? Essa é uma ideia. E essa ideia vai rolar, né? E aí, quando eu estava pensando nisso, o governo do estado abriu a Secretaria de Cultura. Olha, a Olga também entrou aqui. A Secretaria de Cultura abriu um edital chamado Cultura nas Redes. E aí, esse edital, ele previa várias atividades culturais, artísticas e culturais. Uma delas era podcast. Eu me inscrevi e passei no edital. Então, vou fazer o podcast pelo edital, né, com a grana do edital, e já vou ter uma demo para sair vendendo quando eu puder sair vendendo, né? Eu não sou boa de vender, Augusto é melhor do que eu, mas eu sou uma pessoa boa de falar assim, que eu sou uma pessoa bem apaixonada pelas coisas, né? Então, de sair para... Eu acho que eu empolgo bastante se eu for contar a ideia, né? E tem a história do Lúcio também, né? Que é o meu ex-marido, que contribui para o Curta Botafogo, e dos livros de falar sobre literatura em Botafogo. Então, são várias ideias. Betina está falando para eu falar menos detalhes, porque eu sou muito linguaruda, eu sei. Mas só tem amigo aqui, não tem problema. Só tem amigo. Muito bom, muito bom. E você, rock and roll? Diz aí. Então, meu projeto básico para esse período era escrever o meu TCC, né? Fundamental. Só que não estou conseguindo escrever, não estou conseguindo ler, não estou conseguindo prestar atenção, me concentrar, leio outras coisas, pego outras coisas para fazer, mas é como se minha vida acadêmica tivesse saído do trilho, sabe? Perdeu o ritmo. E eu não estou numa fase nem que eu sou concluinte, porque a universidade criou um dispositivo para quem vai concluir o curso, se apresentar o TCC até dia 30 de agosto, as disciplinas que faltam são perdoadas. Mas só para quem é concluinte, para quem falta um período em tese para se formar.
para mim não falta só um período. Falta um período e mais umas disciplininhas. E aí eu não sou considerada concluinte, não posso entrar nesse esquema. E aí, então vamos esperar 2020.2 começar. Que ninguém sabe quando é que vai começar, se vai ter, se não vai ter, se vai ficar para 2021.1, ninguém sabe. E eu também não quero saber, porque eu também não quero escrever agora, não. Já pensei muito a respeito do meu trabalho de conclusão de curso, acho que vou mudar o recorte. O que você ia falar, pensando? Qual era o tema? Conta aí para as pessoas. Eu até sei, mas conta para as pessoas. Então, o título seria Malditas e Empoderadas, a quebra de paradigma da locução jovem no rádio brasileiro nos anos 1980. Feminino também, locução feminina, sobretudo, né? Sim, a quebra seria justamente a locução feminina se tornar jovem, porque até então só se conhecia a locução jovem masculina, né? Aham. Daí eu pensei de fazer por aí, mas agora eu já fiquei com vontade de fazer um podcast ao invés de fazer um trabalho escrito, assim, acadêmico, no real sentido da palavra, fazer um negócio mais próximo do que é a nossa realidade diária em rádio, que é fazer um podcast que eu acho que é um programa de rádio com outro nome, sabe? Exatamente. Isso é que nem que vira Bari. É a mesma porcaria, só mudou o nome, sabe? Eu também acho que é parecido com rádio. E eu, para falar a verdade, eu ainda não consegui embarcar. Vou ouvir um podcast. Eu não entrei nessa onda, não, sabe? Não consegui embarcar, vou ouvir um podcast. Talvez a ideia que eu estava falando de um livro, se eu estou lendo um livro, e aí tem um QR Code que eu possa ouvir alguma coisa sobre aquela história, e aí eu botar lá o podcast para ouvir, pode ser interessante. Mas eu pensar que eu vou ligar, vou entrar na internet, vou procurar um podcast, ainda não fiquei amiga disso não, sabe? Pois é. Eu tenho umas amigas que ficam de vez em quando, uma amiga em especial me manda link de podcast. Aí eu uma vez até respondi assim, acho que ela ficou meio aborrecida até, porque eu falei assim, querido, olha só, o que tem aí, para mim, é rádio. E eu prefiro ouvir ao vivo, porque daí eu sei a hora, sei a atualização das notícias. Para mim, podcast serve para você falar mais a respeito de um assunto ou de um tema, né? Não naquela correria do uma all news, mas você ter tempo de dissecar um determinado assunto. Pô, se você ouve uma rádio all news, você consegue acompanhar isso em tempo real, tem um monte de comentarista para falar dos assuntos, sabe? Então, a mim também não anima a prática de ouvir podcast. Eu ainda não sou uma ouvinte de podcast. Aí eu fico me perguntando, cara, então por que eu vou apresentar um trabalho nesse formato? Né? Se eu não aderir ainda, como é que eu vou criar aderência? Porque nesse formato com cara de rádio, na verdade, você se sente confortável. Falando, você se sente confortável. Né? Bom, mas ainda assim vou ter que apresentar uma ficha técnica, embasamento teórico, pelo menos, sei lá, umas 15 laudas de teoria, e essa teoria também, de alguma forma, vai ter que aparecer no podcast, o que vai torná-lo um podcast acadêmico, e daí acho que mais chato do que o podcast padrão. Eu já até fiz um trabalho na faculdade sobre brega. Até o Robson Camilo, que é apresentador da 94, me ajudou bastante. Foi uma entrevista ótima com ele. E o Elimar Santos tinha ido à rádio pouco antes, e eu aproveitei para gravar com ele também. Então ficou bem interessante a fala dos dois a respeito do brega. Mas a gente teve que incluir muita teoria. E isso torna o podcast mais desinteressante, né? Porque você não pode botar a teoria escrita na parte escrita e fazer o podcast sem tanta teoria?
Não é Sim, possível. mas de qualquer modo vou ter que colocar a teoria no podcast. Entendeu? Ainda que eu não faça todas as citações, por exemplo, isso eu não preciso fazer. Mas de alguma forma eu preciso citar aquilo, porque é aquilo ali que vai estar dando embasamento teórico ao meu trabalho. É o que vai justificar a existência dele, né? Papo chato, né, amiga? Por que a academia é tão chata? Ó, você pode entrevistar os colegas aí, o Queruba também entrou. Querubim entrou, Dani Camargo, Heloísa Paladino, um monte Cara, de Querubim. Eu fiquei sabendo hoje que ele teve Covid. de Covid, ficou internado sozinho, não teve nada muito grave, mas ficou quietinho no hospital, sozinho, resistiu bem, porque ele é foda, e tá ótimo, tá ótimo. Olha, Só Queruba, um monte de beijos para você e para Duda, porque fiquei apavorada quando soube hoje disso. Não tinha ideia. Soube dele e da Angélica Cabral também, que eu não fazia ideia, que é produtora da Jovem. eu não sabia que teve, não. Ah, Soube por causa de um post da Angélica. Eu tinha achado ela meio sumida. Agora, que agonia aí, cara. aqui também Coitada tem. da cachorrada do bairro. Não, você não sabe. Todos os dias, a essa hora e no início da manhã, esse carro passa aqui. Sabe o que ele está fazendo? Atendendo a um chamado? Não! Ele está transportando o comandante do batalhão que fica aqui perto de casa. Que delícia. Todo Aqui, dia. aqui tem sexta-feira à noite que passa uma caravana de motocicletas, mas assim, são muitas. Eu ainda não parei para contar, porque quando começa já passou um monte, né? Mas são muitas. Assim, fica muito tempo passando motocicleta muito alta, aquelas que fazem bastante barulho, e muitas. E eu soube que elas vêm do aterro, entram aqui na minha Barreto, passam aqui na minha janela, e vão até a Barra, eu acho. Já ouvi gente falando que viu essas coisas pelo caminho. Tá vendo? A Betina está falando que passa pelo Jardim Botânico. É um inferno, é um inferno. Inferno. Que Você está delícia. vendo filme, alguma coisa, passa, eu tenho que parar de ver, entendeu? Porque não dá para ver. Não, e aqui é um bairro residencial, basicamente, né? Até, sei lá, coisa de 15 anos, 20 anos, o gabarito do bairro era 2 andares. Então, nem prédio podia ser construído aqui. É basicamente casa. E como tem muita casa, tem muito cachorro, porque cachorro tem aquela coisa de fazer a guarda da casa. Cara, Ah, a sirene vem lá nos infernos, os tadinhos já estão ouvindo, porque eles têm a audição muito refinada. E aí começam. É muito cachorro junto, uivando, latindo. Às vezes eu estou gravando, eu paro, porque você tá falando aqui demora qual tipo 10 minutos de sinfonia. E panela, a gente ouve aí em São Francisco? Aqui eu ouço panela. Panela! Panela? Panela! Bolsonaro! Não, aqui é Bozolândia. Cruzes, coitado. Aqui também aqui também tem bozo, mas tem muita gente que vai para a janela gritar e bater panela. Eu sou uma dessas. Por acaso, do lado da minha casa tem um prédio, colado no meu muro tem um prédio, e em frente tem outro predinho. Mas não ouço ninguém bater panela. Teve uma vez que eu ouvi uma panelada longe, assim, em voz de criança. E não sei bem de onde estava vindo aquilo. Porque dependendo da direção do vento, a gente ouve mais ou menos o que vem do mar ou o que vem de dentro do bairro, né? Que aqui é tipo um vale. Teve até uma vez, por exemplo. O bozo tá ou não tá com Covid? Olha só, Queruba. Ou ele está fazendo propaganda da cloroquina, ou ele está fugindo do depoimento. São várias coisas que podem ser, né? Ele diz que tá, né? Que testou positivo, Mas aí mas já deu entrevista sem máscara. tá tomando cloroquina, tá? É, pois é. Enfim. Aí reclama porque não sei quem da esquerda estava torcendo pela
pelo coronavírus? Ora, eu lembro bem que quando a Dilma teve câncer, ele torceu para o câncer. É verdade. Assim, É verdade. por mais que ele queira, o mundo é redondo. Torcer para a Covid do Bolsonaro, poxa, é só uma gripezinha, né? Ele tem histórico de atleta, né? Isso, claro, imagina, não vai acontecer nada. E qualquer coisa toma ivermectina. O que é uma Covid por uma facada, não é verdade? Então, toma ivermectina, que é o vermífugo que eu dei para o cachorro aqui de casa durante meses. Aí tem uma, depois eu te conto inbox quem é, uma coleguinha que virou defensora do Bozo e que andou postando isso, que está fazendo tratamento profilático com ivermectina. Não vai ter verme nunca mais na vida, né? Eu sei quem é já, tá? Eu já sei que imagino quem seja. Coleguinha, Niterói, Bozo, eu já sei quem é. Então. Eu já sei quem é. E é lamentável. É muito surreal, mas a louca, quero ver a louca. É verdade. Muito, muito. Conjunto da obra surreal, né? Pô, Deus meu. Eu tenho acompanhado bastante. Heloísa Paladino, oi! Eu tenho acompanhado muito as lives de um menino chamado Galo. Ele é líder do movimento Entregadores Antifascistas. E as lives com ele são sempre muito legais, porque o cara tem aquele jeito de falar de motoboy paulistano, sabe? Aí é treta, meu. Aí nós tá na treta, meu. Aí nós sabe como é, meu. Mas o cara manda muito bem, até na teoria ele manda bem, cara. O cara descobriu umas paradas de ler uns autores bons, assim, e foi pro caminho certo, sabe? Ele disse que foi o rap que ensinou a ele o que ler, que autores procurar, por que caminho ir. E aí ele começou a sacar que a força de trabalho é que é o grande lance, não é o dono do equipamento. Muito legal, ele é muito legal falando, eu recomendo. Qualquer live dele vale a pena. Minha amiga cervejeira Sônia falou assim, eu sou coleguinha e moro em Niterói, mas Sônia, você não é Bozo, Deus me livre, você não é. Não é. Aqui não tem ninguém, acho que Bozo não, tá? Pelo menos das pessoas que Graças a Deus, se tiver, vaza, que eu não quero, vaza. O artigo, a Bel está falando do artigo do João Moreira Salles, que Augusto leu hoje e me falou para ler, eu ainda não tive tempo para ler, mas vou ler, que é maravilhoso mesmo. O Augusto já comentou esse artigo do João Moreira Salles na Piauí. Vamos ler, sim. A morte do governo Bolsonaro, pois é. Opa. Dica de leitura. Dica de leitura. A Sônia Apolinária, que é a cervejeira? Ela tem uma coluna chamada Lupulinário. É uma beleza. Eu leio as lives dela. Hã? Andei sapeando as lives dela. Aliás, uma das coisas que eu comecei na quarentena, esqueci de te falar, eu já te falei, que eu virei cervejeira. Começou a tomar cerveja, eu achei o máximo. Veja você, hein? Pois é, porque você ia pro bar e ficava numa caipirinha a noite toda, tava fogo, né? Isso dá, né? Não, eu ficava mal quando chegava em casa. Agora eu tomo cerveja e não passo mal. Cerveja ninguém passa mal com cerveja, uma beleza. Veja você. E faço companhia pro meu filho, que gosta de tomar uma cervejinha, tá socado em casa com a mãe, coitado, ninguém merece, né? Aí, pelo menos, eu faço companhia. Descobrimos o Zé Delivery, não estou ganhando nada para isso, mas agradeço se mandar um escuro malte para mim. É mais barato do que comprar no supermercado, Zé Delivery. Cara, impressionante. Eu comprei um Boêmia de fim de semana por R$ 1,99. Então, o Bernardo fez aniversário dia 6 de junho. E eu fiquei pensando o que fazer para não deixar passar em branco, porque assim, ninguém tem culpa de fazer aniversário. Dá um beijo nele pelo aniversário, eu não falei. Obrigada. Ninguém tem culpa de fazer aniversário no meio de uma pandemia, né? É verdade. Aí eu fiquei pensando, cara,
que eu vou fazer para não deixar o aniversário dele passar em branco? Que é chato, né? Não pode estar com os amigos e tal. Eles têm encontros regulares virtuais, né? Eles já se falam muito pelo computador, jogam pelo computador. Eu até chamo de caverna. Vai para a caverna, porque aí se emburaca ali e fica horas, né? Aí eu pensei... Aqui também tem uma caverna e o Guido fica na caverna também. Então, né? Aí a gente até brinca que tem o mito da caverna, né? Que foi inspirado nele. Aí eu falei, bom, vou fazer uma festa virtual para ele. E aí comecei a tentar correr atrás das paradas, né? Formaram um grupo aqui em Niterói chamado Uma Mão Lava a Outra. E eu entrei para o grupo, tudo pequeno produtor oferecendo seus produtos, sua mão de obra e tal. E ali eu fui consegui comprar salgadinho, até foi a moça do salgadinho que me falou do Zé Delivery. A mãe de uma amiga do Bernardo faz cupcakes, aí comprei com ela os cupcakes. Cada um vinha com uma velinha para poder cantar parabéns. Eu falei, pô, mas como que eu vou distribuir isso? Aí um dos meninos, o pai, está fazendo Uber, aí eu falei, opa, então vou falar com ele já fez a logística, os amigos que deveriam estar incluídos, pedi 2 listas diferentes a 2 amigos, a lista bateu, eu falei, bom, então é esse o núcleo mesmo. Deu 10 pessoas. E aí eu formei kits com cerveja, salgadinho, e mandei fazer uma lembrancinha do aniversário dele. Máscaras. Não foram máscaras. Poiron, você pode pegar lá para eu mostrar aqui a lembrancinha do seu aniversário, fazendo um favor? Aí eu mandei fazer. O Marcos Fernando. Marcos Fernando, produtor maravilhoso. E entregar para os amigos. E aí foi feita uma live pelo Zoom para todo mundo cantar junto. Agora, qual é a câmera que está focalizando, que eu não sei? Acho que é essa aqui, né? Não. É a outra. Não, não aí. É a mão, não. Tô vendo uma caneca, tô vendo a caneca. Tô vendo? Eu já tinha visto essa caneca, você já postou essa caneca com o seu nome e com o nome do Bernardo. Não, é isso. Aí fiz uma caneca para cada amigo dele, com o nome, tem ali a data do aniversário e tal, e isso era a lembrança. Tem um amigo seu aqui, Túlio Benevides, Saudações Rock'n'Roll, deve ser seu amigaço. Túlio Benevides. Ou é seguidor. Deve ser. É contigo. Então, aí foi isso. Aí foi aí que eu comecei a tomar cerveja, porque daí eu falei, pô, imagina, distribuir cerveja para todo mundo. Vou brindar com ele, vou brindar como? Com refri? Não, né? Numa caneca com meu nome e tudo, eu falei, para, daí já botei cerveja, eu falei, vou provar, e achei bom. A tal da Puro Malte, que ele falou que eu ia gostar, porque era mais levinha, e gostei mesmo. Beleza, então, daqui a pouco tem que ficar só ligado, porque são 4 minutos, tá? Não, só para a gente ficar ligado. Não, então eu já vou agradecer a presença. Eu adorei Super Caixinhos. Eu não sei quem é Super Caixinhos. Oi, tudo bom, Lili? Super Caixinhos, da Lili. É filha da Rita. A Sônia está falando para você entrar na confraria Lupulize, ou Lupulize. Deixa comigo, vou entrar. Ainda não sou nada entendedora, mas de qualquer forma. Eu sou bebedora e olhe lá. Não precisa ser bebedora, né, amiga? Já tá bom, já tá bom. Meu HD tem muita informação já, chega. Então é isso. Queria agradecer a todo mundo que veio passar um pouquinho de tempo com a gente. É muito legal, é como se fosse uma visita. Eu estou adorando esse compromisso de bater papo. É muito bom, até porque gosto muito da Carla e aí é fácil marcar compromisso de conversar com ela, é luxo só, né? Obrigada a você, Carla, por abrir esse espaço na sua atribulada agenda entre uma lavação de... Falta de bater papo, de... Eu imagino, amiga. Eu imagino. Semana que vem eu vou pegar cerveja na mesa e tomar cerveja.
Então, Soninha está dizendo que também quer. Pois é, a gente também quer. O que a gente quer fazer, é por isso que a gente está tentando botar, a gente tem que botar 1000 pessoas na porra do canal do YouTube. Mulheres Possíveis, canal do YouTube. Vão lá, se inscrevam, peçam os amigos para se inscrever, porque se tiver 1000 pessoas, a gente consegue fazer live com mais pessoas juntos. Então, nós vamos chamar outras mulheres possíveis maravilhosas para a gente conversar também. E aí vai ficar mais animado ainda, um monte de mulher falando, imagina que loucura. Aí, então, a gente precisa que as pessoas vão lá no canal do YouTube, Mulheres Possíveis. Bernardo, ajuda aí a divulgar, porque eu sei que você é bom nisso. Só 1000, acha pouco, só 1000. Só 1000. Não é só, não é. Chama seus contatinhos todos, Solinha, tá lá? E manda todo mundo se inscrever lá. Meuzinho já se inscreveu muito bem. Se inscreva, Tá bom. vai ter live. Semana que vem a gente volta. E não sei tema semana que vem. A gente vai pensar, né? A gente pensa. Não porcaria nenhuma, né? Na verdade. A gente faz o que é possível, lembra? É verdade. É o que é possível. Olha lá. Já tá bom pra caramba. É verdade. Belinha Almendra. Beijo. Tá acabando, Belinha. Belinha Almendra, manda beijo pra você. Mário, Oi, saludos! beijo. Até semana que vem. Tchau!